Então, com muita alegria, nós passamos a palavra ao Jorge Damas Martins para que ele apresente o seu trabalho desta manhã. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui nas terras francanas e podermos comungar um pensamento em torno da obra do professor Pietro Baldi. Hoje, trouxemos para a nossa reflexão o tema, o problema do destino e do imponderável. E esta palestra, esse título da palestra, é um título apresentado por Pietro Baldi. Pietro Baldi fez essa palestra, ou melhor, uma palestra com esse título, várias palestras em 1951 com esse título. Então, foi o tema que nos coube e é sobre ele que nós vamos trabalhar hoje. Por favor. Bom, aqui em Franca, inclusive, em 1951, no mês de setembro, Pietro Baldi fez essa palestra, desenvolveu esse tema, evidentemente dentro do brilhantismo dele, e nós não vamos fazer a mesma sequência, vamos retomar o pensamento dele e daí vamos apresentar um paralelo em outras obras de Baldi sobre esse tema que ele desenvolveu aqui em 1951. Bom, o que ele perguntou na palestra? Essas são palavras de Baldi que se encontram no livro As Conferências do Brasil, numa palestra que ele fez aqui em Franca. Diz ele: inicio logo o argumento estabelecendo a pergunta: existe em nossa vida um destino? E se existe, até que ponto tem ele poder de enlaçar nossos atos? Existe nestes uma zona de fatalidade? E até que ponto esta exclui nossa responsabilidade? Devo presumir, como já admito, o princípio da causalidade, mas pergunto, diz o Baldi, até que ponto o efeito é ligado à causa, de modo a excluir o livre-arbítrio? Repare que começar uma palestra com indagações como essa, você já pode imaginar a profundidade do conteúdo e aonde que ele queria chegar. Observe, diz ele: quando lançamos uma pedra, somos livres de lançá-la com a força e a direção que quisermos. Mas, depois, uma vez lançada, a pedra seguirá por si mesma, através do espaço, como um ser autônomo, com impulso próprio e uma trajetória sua, até o esgotamento do impulso que de nós recebeu. Somos livres para lançar, mas aí dá ao determinismo para sofrermos as consequências. E este caminho daquilo que nós lançamos se chama destino, do qual nós estamos amarrados para cumprirmos ou pagarmos ou purgarmos, ou como fala Patanjali na Índia, fritarmos o nosso karma. Diz o Baldi: o passado não morre, mas revive sempre no presente. Nossas obras nos acompanham em fase de tal estrutura orgânica da vida, em que se observa uma concatenação casual a longo prazo. O presente é preparado pelo passado e o futuro se baseia no presente. Eis então a linha do destino: passado, presente e futuro, sendo que o presente é preparado pelo passado e o futuro se baseia no presente. Um é consequência do outro, numa escadinha de ascensão. Está aí a regrinha do subir 3. Bom, agora a lei divina, ela atua em duas instâncias, na instância individual e coletiva. Podemos então, aqui, dizer o seguinte: a lei dirige tudo, ela é universal.
Aí vocês poderiam dizer assim: puxa, mas que coisa, as palestras que aconteceram até agora, todas as palestras tiveram uma mesma sequência, porque a primeira palestra do Ariston falou de Deus, a segunda palestra falou do individual, que foi a Adelaide, falando das nossas responsabilidades e da construção do nosso destino individual. Eu vou fazer uma passagem rapidamente pelo esse individual, mas vou trabalhar o coletivo. Toda a minha palestra vai ser sobre essa construção do futuro e do destino coletivo, planetário e universal. A próxima palestra, que é a do Gilberto Pérez, nós vamos ter a lei de Deus atuando na ciência. Depois, no outro dia, vocês vão ter a palestra do Júlio Damasceno, que é o mesmo tema, a lei trabalhando no campo social. E por último, vocês vão ter a palestra do Maurício Crispim, que vai falar desta lei, deste Deus atuando dentro de nós. E os oradores não conversaram, esses temas não foram montados. Isso significa verdadeiramente isso, que a lei dirige tudo, e ela não depende que um troque correspondência com o outro, um ligue para outro, para ela montar uma sequência de estudo e de desenvolvimento para o 10º Congresso. Por isso que vocês reparem a sequência: o tema Deus, como Deus controla o indivíduo, primeira palestra Deus, como Deus controla o indivíduo, segunda palestra Adelaide, como Deus controla o coletivo, terceira palestra Jorge. E depois vamos para a prática, na ciência, no campo social, na ciência com Gilberto, no campo social com Júlio, e depois dentro de nós, esse despertar desta realidade em nós, como nos cristificamos, Cristo em ação dentro do homem. Significa então que a lei é viva. Ficou claro? A lei é viva, ela é dinâmica, ela não depende dos seus filhos, ela dirige os filhos por amor, e tudo dá certo. Entreguemos-nos à lei e ela sabe o que faz. A frase do Zeca Pagodinho tem que ser consciente: deixa a vida me levar, mas sabendo o que faz, sendo coparticipador. Tá certo? Bom, vamos fazer uma pincelada, como eu disse para vocês, dentro do compromisso individual do destino. Só que nós vamos, para ficar mais claro, e eu só quero dar uma pincelada, vamos falar desse destino dentro de um indivíduo que é santo, dentro de alguém evoluído, dentro de um maduro, porque fica mais fácil da gente entender. Olhem bem o que sua voz fala com relação à vida de Pietro Baldi. É Cristo falando sobre Pietro Baldi, falando para o médium, falando para o profeta, para o apóstolo. Indico-vos estas harmonias, que ele mesmo não percebeu, e quem disse para ele foi a mensagem, foi sua voz. Indico-vos estas harmonias para fazer-vos compreender sua significação. Como tudo até aqui se cumpriu, tudo até aqui individualmente na vida dele, tudo se cumpriu em ritmo inexorável. Igualmente tudo continuará a cumprir-se, ou melhor, está tudo nas minhas mãos. Tudo o que aconteceu foi num ritmo, tudo o que irá acontecer será um desenvolvimento deste mesmo ritmo. Observa, e ele então fala para o homem: observa a tua vida, vê o ritmo, olhe como tudo está processado. E assim começa a vida de Pietro Baldi, a vida espiritual, em 1931. Como vocês sabem, Pietro Baldi nasceu na Úmbria em 1886, mas ele então tinha 45 anos quando chega a 1931, e é agora que vai começar a sua vida espiritual. É aqui que ele faz o voto de renúncia e começa o seu trabalho. Repare
que agora ele começa a sua vida e lá na Itália ele trabalha de forma reflexiva, num mergulho dentro de si, voltado mais para si mesmo do que para se projetar para as grandes massas, para os grandes públicos. Trabalha por 20 anos e escreve a chamada sua obra italiana. Em 1951 nós temos um ano de transição. Como tudo na vida não dá salto, tudo passa por uma transição. Ele era italiano, tinha experiência do seu trabalho na Itália, mas estava projetado num roteiro de 80 palestras aqui no Brasil em 100 dias. Ele chega aqui mais ou menos em julho e vai ficar até dezembro fazendo esse seu roteiro de palestra. E agora então nós temos um ano de 51 como ano de transição. E aí a partir de 52 ele vem para o Brasil, mais 20 anos aqui no Brasil. E agora, nesses 20 anos aqui no Brasil, ele vai ter uma obra não mais de reflexão, mas uma obra fruto da experiência. Ele vai se apresentar às massas, ele vai rodar o país, do Rio Grande do Sul até o norte, para levar a mensagem, divulgar aquilo que ele tanto refletiu. Evidentemente, ele se assusta com o empreendimento e sua voz diz assim, na mensagem junto com Chico Xavier: é esse o destino a qual nós te lançamos. Abraça os seus novos amigos e a sua nova tarefa, porque agora você vai ter esse trabalho de viver com o outro, independente de saber que isso te assusta e te incomoda, mas é assim que a vida funciona, porque a sua obra precisa ser colocada também em prática, para vermos que o Evangelho funciona e ficar claro para todos. Não basta você saber, todos precisam observar. Agora reparem então que precisamente ele trabalha 20 anos na Itália, mais 20 anos no Brasil, trabalha na sua obra por 40 anos, 20 anos de reflexão, 20 anos de experiência. A obra está centrada no século, porque até 1931 nós temos 30 anos antes do início do século, depois do início do século, e depois de 71 mais 30 anos para terminar o século. A obra veio centrada no século XX, como se fosse uma obra, sendo realmente uma obra que nos projeta para a construção do terceiro milênio, ou como disse Adelaide, para preparar o cristão, para ele ter as novas ferramentas para ser o cristão do terceiro milênio. Então, agora nós vemos que tudo estava num ritmo inexorável e planejado. O Espírito lembra ele, está aqui sua voz, olha, é assim a sua vida. Então ele começa a planejar. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1955, ele escreve o livro As Profecias e entra em detalhes sobre a sua vida. Já no livro História do Homem, da década de 40 na Itália, ele chega aos detalhes dizendo quais são os seus livros, as obras que ele irá escrever, que ele vai desencarnar depois de 71, porque logo em 71 a sua obra ficará completa, e assim são tantos e tais volumes que ele irá escrever, e tudo perfeitamente aconteceu, até sobre a falta de lápide no cemitério que aconteceu em São Vicente, que só teriam poucas pessoas, umas 10, como ele fala no livro História de um Homem, e como verdadeiramente aconteceu, né? E ele então chega, por exemplo, quando ele tem um infarto na década de 60, e que muitos escreveram preocupados, achando que ele iria desencarnar, ele fala, não, mas como desencarnar? Eu não disse que a minha obra só vai terminar em 71, e que eu tenho ainda outros livros para escrever, não faltam esses e esses livros. Mais ainda, esse infarto é apenas um exercício de alargamento, de soltar o espírito das grades físicas, para que a gente possa perceber a lei, em especial Cristo, em maior profundidade, porque a última obra dele, como ele já havia anunciado, era Cristo, e para falar de Cristo você tem que estar mais livre em espírito. Tudo matematicamente controlado, como diz Pitágoras, séculos antes de Cristo. A vida é um número, o universo é um número, está tudo perfeitamente organizado. Nós é que não sabemos ler. A Adelaide falou da pessoa que não sabe ler, a dificuldade que ela tem, né? A gente ainda não sabe ler no livro da vida. Sabemos ler no livro da escola, da cátedra, no livro da vida ainda temos dificuldade. Por isso que não observamos este ritmo.
Então eu quero falar para vocês, basicamente do lado coletivo. E para isso vou me basear em um balde no livro As Profecias e vamos falar sobre o Apocalipse. E é o balde, então, quem conta de forma surpreendente, como um início de reflexão em termos do Apocalipse. A visão de João. Imaginemos João, diz o balde, velho, uma vida de ação e paixão. Repare que tem que estar queimado de amor. A intuição precisa de amor, não é só intelecto. De joelhos, orando, lá na ilha de Patmos, a cabeleira desgrenhada pelos ventos do mar é a alma presa nas tempestades imensas das vicissitudes do mundo. Imensa visão projeta seu olhar fulgurante no futuro. Treme, incendeia-se. Ontem o Ariston falou do incêndio cósmico, do Deus é um incêndio cósmico. Ele entra nesse incêndio, treme, vê o futuro, vê a realidade, vê que o futuro é um prolongamento daquilo que nós fazemos no presente, e que o presente é a realidade concreta do que éramos no passado. Tudo fica claro. E ele então escuta uma voz surpreendente. A voz dizia: ouve, o que vires, escreve num livro. Agora vem a técnica de passar da intuição para o papel. Como é complexo, falta palavras. Por isso que Jesus falava em parábolas. Foram cerca de 49 parábolas para falar do reino dos céus. Tudo queria falar do reino dos céus, mas na linguagem da parábola da semente, na linguagem da parábola dos talentos, na linguagem dos trabalhadores da vinha, simplesmente para chegar o homem, de alguma forma, um meio de nós compreendermos ou visualizarmos aquilo que não temos capacidade. Ouve, escreve num livro. E começa João a dizer que teve com o Cordeiro, com o Cristo, e que agora iria colocar a visão num livro. Interpretação, diz o balde: é inútil querer enfrentar este livro sem antes ter conhecido e resolvido os grandes problemas da vida e da história. Não é um livro fácil. Se você não conhecer a vida, como disse na palestra Adelaide, se você não conhecer o seu destino, e se não conhecer também a história, que é o destino coletivo, como compreendê-la? Se você não compreende a você mesmo, vai querer compreender a história? E sem compreender e ler a história, sem resolver esse problema, como interpretar a projeção dessa história para o futuro? É complexo. É necessário um trabalho de intuição e raciocínio filosófico profundo, como diz o balde no livro das profecias. Trabalhar esses dois instrumentos. Esse que é de mais perto, que a gente conhece já bem e sabemos nos movimentar, que é a razão, mas que é limitado, e a intuição, que é o voo da águia do João Evangelista. Agora pegar a águia, que voa e que é livre, fechar as suas asas e amarrar na estrutura limitada da razão. Apocalipse e Evangelho. Pode parecer que o estilo violento de batalha, diz o balde, do Apocalipse, não se possa conciliar com o estilo pacífico do Evangelho. Parece que não bate. Um fala de violência, de agressividade, de dor, o outro apresenta uma mensagem fantástica de amor. No que pese, o capítulo 24 de Mateus, que entre os teólogos é conhecido como o pequeno Apocalipse. No que pese aquele capítulo, de uma forma geral, o Evangelho encanta, é de amor. Vinde a mim, os que se encontram aflitos e sobrecarregados. O Apocalipse é tu deves, e ele se impõe numa tremenda força. Mas diz o balde, é o mesmo conceito. Ler o Evangelho, ler o Apocalipse é ler uma única obra com visões diferentes. Para que a lei se cumpra, o Evangelho é a boa nova, para que a lei se cumpra por compreensão. O Apocalipse, a lei deve cumprir-se com a força. O Evangelho é: se queres ser meu discípulo. O Apocalipse não escolheu blá blá, você vai ser pela dor. A dor te ensinará a ser discípulo.
O Evangelho é a voz do céu, proferida por um anjo vestido de bondade. O Apocalipse, um drama no inferno terrestre. São visões diferentes. O Evangelho é lá de cima, analisando a gente. O Apocalipse é aqui o inferno, e solucionando como saímos daqui e como a capetada se transforma em anjo. Não é fácil. Eis a mensagem de Jesus: o Pai me deu uma obra para eu completar. E diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, que esta obra é de nos transformarmos em santos irrepreensíveis na caridade. Sabe o que é ser santo irrepreensível na caridade? Ferdinando, te imaginas voando? Evangelho, sacrifício de Cristo. Apocalipse, vitória de Cristo, condenação dos maus. Ou melhor, Evangelho, sacrifício do Cristo. Apocalipse, nosso sacrifício, os do mal. Se sairmos daí e sairmos por sacrifício, vamos compreender que a nossa vida vai depender de trazermos a experiência evangélica para nós. Senão o Apocalipse vai ter que trabalhar. Ou melhor, nós só temos 2 caminhos para escolher para evoluir. A evolução obrigatória. Você quer ir pelo Evangelho ou pelo Apocalipse? Leia os 2, decide. Você tem até o congresso na Úmbria para resolver isso. Porque lá nós só vamos levar os arrumadinhos. Senão o avião... Ó, a atualidade do Apocalipse. A Adelaide falou da atualidade da mensagem do Ubaldi, né? O Apocalipse, então mais antigo que a mensagem de Ubaldi, de 2000 anos atrás, nós temos que peneirar e trazer para uma linguagem moderna. E diz Ubaldi: vivemos em tempos apocalípticos em que a lei deve cumprir-se. Por muitos séculos esperou Cristo a realização de seu Evangelho. O reino de Deus deve chegar, custe o que custar. Não é concedido ao homem o poder de tornar vã a vida de Cristo sobre a terra. Eu podia parar minha palestra aqui, verdadeiramente podia. É impossível a gente imaginar que poderíamos tornar vã a vida de Cristo na terra. Impossível, uma vida daquela não pode ser inútil. Não pode se perder. Ela tem um objetivo e ela vai realizar esse objetivo. O drama do Apocalipse é nosso, desses nossos tempos. Apocalipse, uma tremenda ameaça para os maus e uma grande promessa para os bons. Você vê onde que você está, você vê como você se encontra, e aí você pode saber se o Apocalipse está te impondo ou o Evangelho está te construindo. E isso é dos tempos da agora. Apocalipse é moderno, é da agora. Bom, nós temos 3 fases para interpretar o Apocalipse. Primeiro, uma alerta para as igrejas. Esse 7 aqui, na numerologia joniana, ou do Evangelho de João, é o número da perfeição, ou o número da totalidade, podemos dizer assim. São todas as igrejas, todas receberam alerta. A igreja... as igrejas da época de lá e as igrejas agora daqui, tá certo? Já recebemos essa alerta em Brasília, recebemos essa alerta em São Paulo, no Congresso 2º, em Campos, no 3º, tá certo? No 4º em Salvador, na Bahia, depois em Goiânia, e depois em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e em Curitiba, e em Feira de Santana, e agora aqui em Franca, as igrejas recebem a mensagem. Entenderam? É alerta. Essa é a primeira frase do Apocalipse. Então, uma mensagem. É a obra de Ubaldi. A mensagem está aqui, a obra de Ubaldi. Agora vamos ver a segunda fase do que falou o Apocalipse. Descreve-se a grande luta entre o bem e o mal, até a chegada do prometido reino de Deus. Toca o nosso tempo e o futuro próximo. Esse é o que nos interessa. Você recebe a mensagem e o que você faz com ela? Agora acaba o livre-arbítrio. Entenderam? Dá tempo, quem quiser ir embora, não assistiu o congresso. Assistiu, recebeu a mensagem, já era. Você se compromete com aquilo. Agora você sabe uma nova lei. E ai de você ou de nós, se não nos comportarmos segundo a lei dos novos tempos. Não é um problema de culpa, como já foi dito. É um problema só de dor. E dói.
Terceiro, refere-se ao futuro remoto, lá do juízo final. Então diz o balde, vamos deixar ele por enquanto. Juízo final é mergulhar no sistema. Vamos deixar o sistema lá, porque falta muito para caminhar. Por enquanto somos anjos caídos sem asa. Que o máximo que será permitido, e eu exijo isso e peço isso a vocês, que se a gente ainda não tem asa e caminhamos, já não temos mais obrigação de caminharmos descalço. Comprem logo mais de tarde os sapatinhos no shopping. A gente já tem esse direito de botar. Franca nos favorece sapatos, porque ainda tem gente andando a pé por aí, batendo a unha na pedra, em planetas atrasados, aprendendo, batendo a unha na pedra, a descobrir o fogo, porque ainda não descobriu. Tá certo? Já estamos numa fase bem melhor. Já fazemos turismo para comprar sapato. Vamos falar então desse segundo item. Esse segundo item é importante. É aquilo que toca a nossa vida de perto. Bom, o Apocalipse ele fala de 4 símbolos. Os selos, as trombetas, os prodígios e as taças. São 4 símbolos que apresentam a verdade, que apresentam um futuro, que apresentam como nós vamos chegar à realização do reino de Cristo na terra. Agora, olha o que o balde fala sobre esses 4 símbolos. Cada um deles está dividido em 7 números. Exprime o desenrolar-se da ação da grande batalha. Então, cada um desses símbolos, os selos, as trombetas, os prodígios, as taças, nada mais são do que apresentados, cada um deles em 7 níveis. E cada um desses níveis é o desenrolar da ação para a realização do reino de Deus. Agora, quais são esses níveis? Diz o balde. Os símbolos nada mais são do que a expressão diversa, segundo vários mirantes, de um mesmo acontecimento. Significa assim: quem olha pelo selo está vendo um determinado fenômeno que é o do futuro, mas está vendo por um ângulo. Como eu aqui estou vendo o auditório de um ângulo, tá certo? Quem olha pelas trombetas está vendo o mesmo fenômeno de um outro ângulo, como se você estivesse olhando para cá e vocês estão vendo coisas que eu não estou vendo. Tá certo? Um outro seria como se aquele de lado lá estivesse olhando para cá, aqui desse lado olhando para esse, ou segundo o balde. Todos eles estão falando sobre o mesmo fenômeno, apenas visto por ângulos diferentes. São as parábolas, como eu falei para vocês. São muitas parábolas e todas querem falar sobre o reino de Deus. O balde vai analisar principalmente esses 2 e vai fazer uma pequena correlação entre selos e trombetas. Evidentemente ele vai ficar nos 7 selos, porque cada um são 7. E vai fazer um pequeno paralelo entre selo e trombetas, os selos e as trombetas, mas ele vai caminhar sempre pelos selos. Tá bem? Romper dos selos. Os selos são abertos um a um. Nos 4 primeiros selos surgem os 4 famosos cavalos do Apocalipse. Foram dadas as mais diversas interpretações. Temos também, diz o balde, uma interpretação. Neste ponto, saímos do terreno sólido da certeza para entrarmos da probabilidade, tudo como hipótese. O balde não está dizendo que a sua palavra é a única e a definitiva para essa explicação. Há muitas interpretações. Vamos dar uma também. Tá certo? Bom, está aqui os 4 primeiros selos. Estão aqui os 4 primeiros selos. O primeiro selo é o cavalo branco. O segundo, o cavalo vermelho. O terceiro, o cavalo negro. O quarto, o cavalo pálido ou amarelo. O balde compara os selos, ou pelo menos os 4 selos, com os prodígios. E ele diz que o selo do cavalo branco, o primeiro selo, é relacionado com o primeiro prodígio, que é o dragão. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, está relacionado com o segundo prodígio, que é a besta que saiu do mar.
o terceiro selo, o cavalo negro, não está relacionado com prodígio nenhum. E nós vamos ver por quê. O quarto selo está relacionado com o quarto prodígio, que é a besta que saiu da terra. Vocês já podem ver que os prodígios para esses cavalos aqui não são coisas boas para se cheirar, né? Coisa que se preste. Repare que um é dragão, o outro é a besta que saiu do mar, o outro é a besta que saiu da terra. Ou melhor, nós estamos lidando com dragão e besta. Tá certo? Não podemos dizer assim. Não são flores, flor para se cheirar. Tá certo? Mas olhem bem, ele compara o cavalo branco e o primeiro prodígio, o dragão, com o imperialismo inglês. O cavalo vermelho e o prodígio, a besta que saiu do mar, com a Rússia soviética. O cavalo negro com a Alemanha de Hitler, e como eu já falei para vocês, não tem prodígio. Vocês vão ver. E o cavalo pálido amarelo com a besta que saiu da terra, com o prodígio da besta que saiu da terra, que ele diz que são os Estados Unidos da América. Vamos começar agora a descer em detalhes. Repare que cada vez nós estamos mergulhando mais no terreno dos detalhes. Vamos ver como isso tudo se comportou lendo a história. Lembram daquela transparência que eu coloquei assim? Tudo nós temos que começar conhecendo a nossa vida e a história. Vamos para a história então, porque a nossa vida já foi estudada pela Adelaide, não é assim? O primeiro selo, cavalo branco, e o imperialismo inglês. Bom, símbolo da astúcia enganadora, diz Ubaldi no livro Profecias. A Inglaterra foi e sempre foi a mestra na política do enganar. Sempre foi. Veja o caso Joana d'Arc, na Guerra dos 100 Anos, botaram a mestra e a governadora das vitórias francesas dentro da Inglaterra e decidiram o seu fim. Sempre soube enganar, sempre soube decidir. Ela ficou como boa moça na Segunda Guerra Mundial, dominando a Índia e 1/5 do mundo. Até a Índia parou de fazer os seus movimentos revolucionários para ajudar a própria Inglaterra, que dominava ela. Ela sempre soube levar isso com muita astúcia. E por isso que ela é comparada ao dragão. E se nós olharmos no próprio Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9 do Apocalipse, vocês vão encontrar que o dragão é a antiga serpente. Mas quem é a antiga serpente do Apocalipse? É que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, está indo lá para o primeiro livro bíblico, que é o Gênesis. E no livro Gênesis fala na tal da serpente do Adão e Eva. E logo no capítulo 3, versículo 1 do Gênesis, está escrito de forma categórica que a serpente era astuta, mais do que todos os animais do campo. Ora, haviam muitos animais, mas a mais astuta era a serpente. O Apocalipse diz que essa serpente, a antiga, é o dragão. E o dragão é mais astuto que os outros animais. E quais são os outros animais aqui da nossa história? A besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. A mais astuta é o dragão. E o dragão sempre soube utilizar a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra para favorecer. É engraçado como a Rússia ajudou a Inglaterra, como os Estados Unidos ajudou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E a astúcia soube muito bem administrar isso, porque ela estava mortinha. Lembram da história? Ela estava mortinha. Foi-lhe dado uma coroa e não muitas coroas. A Inglaterra é uma coroa. Foi-lhe dado muitas coroas e ela partiu vencendo para vencer. Sempre foi assim. Quando foi na história que a Inglaterra perdeu uma guerra? Dos 100 anos, tomaram o que dela? Nunca perdeu guerra. Os Estados Unidos perdeu para o Vietnã, a Rússia perdeu na Crimeia e em outros exemplos, para o Japão, etc. Mas a Inglaterra sempre saiu vencendo para vencer. Tem astúcia, a astúcia é mais inteligente. Davi sempre, na história, ganhou Golias. Sacaram? A astúcia é mais poderosa, diz Ubaldi, do que a força. E ela disse para a besta que saiu do mar, que é o urso, que é a
Rússia soviética, o dragão lhe deu a sua força e grande poder. A terra inteira adorou o dragão, a terra inteira bateu palma para a Inglaterra. Isso mesmo, vamos ajudar a Rússia. A Rússia está mortalmente ferida pela Alemanha. Ajudemos a Rússia. E houve todo um marketing europeu. A Europa, que odiava e tinha medo do bolchevismo, como dizia Hitler nos seus discursos, ou a guerra ou seremos bolchevistas. E para não sermos comunistas, e a Europa tinha medo do comunismo, foi a Inglaterra que fez o marketing. Não, mas a Rússia é nossa amiga. E tem a célebre foto, a bela foto de Roosevelt, Churchill e Stalin, todos juntos. Evidentemente, tudo guardando os seus devidos critérios. Ele, Churchill, a astúcia, no meio os Estados Unidos, que representavam o capitalismo à direita, e os da esquerda, o comunismo verdadeiramente na esquerda. Olha a foto, está na internet. Eu nem trouxe, porque ela é uma das mais conhecidas do mundo. Está aqui a coroa. A coroa da Inglaterra é poderosíssima. E ela é pesada, eles nem usam tanto, dado o peso, mostra todo o seu poder, 2.800 gemas, é tão incômodo ficar, que eles botaram até uma outra coroa diariamente, porque essa eles só usam em grandes eventos. A própria rainha Elizabeth, da agora, a usou lá na abadia principal de Londres. É a coroa, como o Apocalipse diz, e ela é a coroa que dirige o próprio destino dela e do mundo, pela astúcia. Vamos para o cavalo da Rússia. É a besta que saiu do mar, diz o balde. Bom, o que é besta que saiu do mar? Primeiro, vamos trabalhar o que é besta, diz o balde. Besta é uma forma de materialismo do bem-estar do corpo. A Rússia sempre disse isso no movimento bolchevista. O que ela disse? E sempre disse isso. Nós resolvemos o problema da educação nosso, o problema da comida, o problema das nossas construções. Todos têm casa, todos têm saúde, todos têm escolas. O mundo todo aprendeu isso. Nós somos poderosos, nós sabemos, temos a maior potência da guerra. Esse marketing ela fez não só na Rússia e fechou com cortina de ferro para que ninguém conhecesse lá dentro a realidade, mas divulgava no mundo. Os sindicatos divulgaram isso. Os partidos comunistas espalhados pelo mundo inteiro fizeram a maior campanha, uma campanha enorme. Na Rússia tudo está resolvido. E ela dizia, o que o evangelho não fez, nós fazemos. É uma forma de querer só corpo, bem-estar do corpo, zero para espírito. Não nos interessa. Diz o balde, o que quer dizer mar? Aí é o Apocalipse quem fala, não é o balde, não é uma interpretação do balde. O Apocalipse está dizendo, guardem essa informação, que mar não é mar de água. Mar significa, está lá no capítulo 17, versículo 15, povos, nações e línguas. Vejam bem, Rússia, aqui leiam como a União Soviética, tá? E quer dizer povos, nações e línguas. Guardem essa informação por enquanto. Ela recebeu para tirar a paz da terra. Os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Em 1917, quando explodiu o bolchevismo, né? E Lenin imperou na União Soviética, o que nós tivemos? O mundo inteiro tremeu. O que vem pela frente? Ela vai continuar a sua expansão e vai tomar a Europa toda. E vai tomar o mundo em todo. Repare que o mundo inteiro tremeu. Se adorava por causa do movimento de Marx, que aqui tinha tudo, ao mesmo tempo notava que a sua forma de instrumento de conquista era um instrumento de espada, e ela saiu com a espada tirando a paz da terra e tomando os povos circunvizinhos ligados a ela, invadindo e pela espada matando para impor as suas ideias. Está aqui, olha, são muitas línguas, olha quantos divididos aqui, nós vamos ler alguns para vocês aqui. Muitas coroas, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Moldova, Ucrânia, Geórgia, Armênia, povos, diz o Apocalipse. Mar quer dizer muitos povos, muitas línguas. Olha o marketing como não deu certo. Quando abriu o comunismo,
Tudo mostrou que não era essa a realidade. Quando o comunismo abriu e a Rússia abriu, o que se tinha lá era fome. Está aqui a dona Davidova no Jornal do Brasil, a foto, entrando na fila para tomar uma sopinha. Porque estava tudo difícil. Não era aquela realidade. O bem-estar do corpo também havia furado. Nem isso eles estavam conseguindo. Bom, mas aí quando explodiu mesmo a revolução, você chegava no mercado e tinha champanhe que não enche a barriga. Há muitas vacas, mas cadê o leite? Olha, o leite e o pão subiu 300%. O remédio, 350%. A vodka, fundamental para você esquecer a dor, 350%. A gasolina, 500%. Parece que nós estamos fazendo daquela nossa história do país de inflação, né? Olha que coisa interessante. Isso é estranho. Há tantas vacas nesse grande país, mas não há leite. Foi um marketing enganador. Mortadela. Minha mulher já foi despedida por causa da redução pessoal de emprego. Não tinha emprego. Tudo resolvido, cadê o emprego? Pão é tudo que eu posso comprar. Murmurou lá o homem lá, que queria o máximo que ele podia ter um pedaço de pão. O táxi, diz o motorista de táxi, de cada 10 que aponta o dedinho para mim, 8 desistem e vão a pé, porque não tem dinheiro. Dívida, prometeram uma entrega de mercadoria no fim do dia, mas não posso dizer se quando a mercadoria chegar o preço vai ser o mesmo. Olhe mais, filas imensas para que a pessoa consiga comprar alguma coisa. É a besta que saiu do mar, é besta mesmo. É forma apenas de cuidar do corpo e nem isso ela conseguiu resolver. Mas interessante o que o Apocalipse fala no capítulo 13, versículo 1. Ela tinha 10 coroas. Viram? A Inglaterra era uma, aqui 10. Olha quantos países. Tanto que quando caiu a União Soviética, tudo desmembrou. Cada um passou a ser um país à parte. Eram coroas diferentes, nações diferentes. O dragão lhe deu a força, nós já vimos, ela estava ferida. E a Inglaterra fez marketing dentro da Europa para ela se reerguer, evidentemente com sangue dos russos, mas ela se reergueu. Uma das cabeças parecia ferida mortalmente. Ferida fora curada. A ferida fora curada. A terra inteira adorou a besta. Ela estava mortinha. Hitler entrou lá na Rússia, destruiu tudo, chegou nas portas de Moscou, estava lá dentro. Ela estava ferida. E de repente foi curada. Olha como o Apocalipse fala. Completamente curada, ela levantou-se. O mundo inteiro ficou surpreso. Oh, como é que pode? Ela estava totalmente destruída e agora levantou. Aonde que ela arrumou força? Vamos adorar essa besta. Há nela alguma coisa de especial. Precisamos reverenciá-la. Baixar a cabeça. É poderosa. Eu me lembro bem da nossa infância, quando estava em Guerra Fria. Aliás, o Crispim que me contou, não foi bem da minha época, mas da época dele. Ele me contou uma coisa muito clara, de forma bastante clara. Quando se perguntava, se tiver uma guerra, você quer ficar do lado de que exército? Dos Estados Unidos ou da União Soviética? E nas nossas infâncias dizíamos, da União Soviética, ela é poderosa, havia um mistério, eles têm um poder que nós desconhecemos, encantava o mundo admirou a besta. Quem é como ela, diz o Apocalipse, e quem poderá lutar contra ela? Puxa, o que ela tem de bomba, o que ela tem de poder, olha o tamanho do território dela, olha quantos países que ela conquistou. Isso tudo deixou o mundo encantado. Imagina João vendo isso tudo, há 2000 anos antes. A sua boca proferia arrogâncias e mentiras. As arrogâncias nós já vimos. Vamos dar comida para todo mundo, casa para todo mundo, arte para todo mundo, vida de qualidade para todo mundo. Arrogância. Vamos também fazer blasfêmia. Isso não foi arrogância. Blasfêmia está no sentido teológico, falar mal da religião. E isso ela usou e abusou. Poder de agir durante 42 meses. Aqui meses temos que ler como períodos. O Apocalipse ele nunca restringe, nem os evangelhos, nem as escrituras. Por exemplo, aquela célebre frase
das Escrituras que falam assim: um dia significa 1000 anos, e 1000 anos para Deus um dia. Então meses, como também nós temos os dias lá no Gênesis, e no primeiro dia Deus fez isso, e no segundo dia e no terceiro dia, nada mais são do que ciclos. Aqui meses também são ciclos, períodos. E o Apocalipse está dizendo que ela vai ter 42 períodos para agir, e depois vai mostrar quem é ela, que ela não vai ter mais força. Olhem bem, em 1943 houve a rendição final das forças alemãs em Stalingrado. Aqui ela levanta a cabeça e sobe, e aquela ferida que estava muito exposta começa a ficar curada, e ela levanta. Começa aqui ela a se levantar, e o mundo inteiro a aplaudir e a admirar, ela expulsando os alemães de lá de dentro da União Soviética. Mas em 1985, o que aconteceu? O Gorbachev criou a perestroika, a reestruturação. O comunismo não deu certo, vamos reestruturar tudo, vamos fazer isso funcionar. E para que tudo funcione é necessária a glasnost, transparência, que o mundo inteiro veja que nós estamos fazendo e que não haja nada escondido de ninguém. Mostrou as suas próprias faltas de realizações, e aqui ela caiu. Foi em 85 que ela começa a despencar que vai acontecer em 91, com a queda da União Soviética. Mas foi aqui precisamente que tudo foi mostrado, que não era nada daquilo, que era só marketing. E aí nós temos precisamente 42 anos, como fala o Apocalipse, para que tudo isso seja realmente, para que acontecesse. Ou melhor, até aqui o mundo dizia assim: ó, ela é poderosa. A partir daqui, não é nada disso. E aí elas fizeram blasfêmias contra Deus. Deus nunca foi tão atacado, e a religião, como na Rússia, como na filosofia do pensamento soviético, fazer guerra aos santos e vencê-los. Leiam os santos, não é santo aí os santos com títulos da igreja. As próprias escrituras, e Paulo em especial, sempre chamaram os santos dos cristãos. São principalmente, em especial, os cristãos que estão sendo aqui perseguidos. Poder sobre tribos, povos, línguas e nações. A Rússia dominou tudo que estava em volta dela e começou a dominar lá dentro os outros países através de sindicatos e de partidos comunistas. Irão adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. Ou melhor, os cristãos mesmo vão dizer assim: nossa, que coisa, comida para todo mundo, casa para todo mundo. Não é isso o ideal do Evangelho? E diz o Balde, o Evangelho que nunca foi feito na terra, que a igreja nunca construiu, agora eles estão construindo. Mas eles construíam dizendo assim: estamos construindo por nós, não precisamos de Deus. É a parábola que o Ariston usou ontem. Deus não existe, vocês estão vendo Deus? Agora casa, comida, hospital, isso existe, nós estamos dando para vocês. Mentira, ilusão, marketing. Mas diz o Lenine, a religião é o ópio do povo. Ela como instituição é verdade, mas como sentimento não é isso. Ai do homem se não tiver a religião. Diz lá o Jornal do Brasil, no dia 20 de outubro de 1991. Muitos templos foram transformados em fábricas, depósitos, materiais de construção, pistas de patinação, escritórios e até campo de concentração. A situação foi tão escandalosa que a Igreja Ortodoxa Russa estava pleiteando, nesta época, 13 mil templos que foram tomados. Vocês imaginem 13 mil igrejas que viraram fábricas, depósito, pista de patinação e campo de concentração, sem um pingo de respeito para nada do que é religioso. É uma besta e que dominou muitos povos. Se alguém tiver de levar para o cativeiro, irá. Se alguém matar pela espada, é necessário que seja morto pela espada. Quando o Apocalipse está falando da besta que saiu do mar, da União Soviética, ele diz assim: vai matar pela espada, vai morrer pela espada. É lei. Matou,
vai morrer. Da mesma forma que fez, da mesma forma acontecerá com ele. Olhem bem. Diz o balde no livro As Profecias: morto a espada, eis como deverá acabar a Rússia, na autodestruição. Ou melhor, ele interpreta espada não ao pé da letra, mas ele interpreta a espada como a ideia de morrer, de acabar, como a autodestruição daquele império, daquela União Soviética. Olhem bem o que acontece. Revista Veja, na cabeça do Gorbachev, a queda e a desestruturação da União Soviética, fim do império, a União Soviética se desmancha e Gorbachev cai no vazio da história. Agora, só para mostrar que não existe o acaso, não vou fazer comentário porque a caridade pede para a gente não fazer o comentário. Mas observem bem uma coisa fantástica ali na transparência. Tudo está falando da Rússia, da queda da Rússia. Lá no cantinho, no Brasil tem ministro podre. Isso em 91. Nós já estamos em 2005. Ainda temos que construir aqui a nossa perestroika e glasnost. Ainda temos que fazer a nossa limpeza devida. Bom, vamos falar da Alemanha. Na Alemanha nós temos lá o cavalo vermelho, o cavalo negro. E no caso, o balde compara com a Alemanha de Hitler. Eu disse para vocês, quer dizer, eu não, o balde, que ele não se encontra no prodígio. Todos os outros estão, ela não. Porque quando termina agora a guerra, a Alemanha some no mapa como potência militar, como cavalo. Cavalo é que vai para a guerra. Então o dragão continua com potência, a Inglaterra. A besta que saiu do mar continua. A besta que saiu da terra, os Estados Unidos também. A Alemanha como poder militar não. Tá certo? Por isso que ela não está no prodígio, porque os prodígios nada mais são do que a visão do mundo por este lado militar. Então por isso que não aparece. Diz o balde, nos prodígios não aparece, ficou eliminada, interpretação de 1955 do livro As Profecias, caiu e foi eliminado, desapareceu no cenário político militar, como está aqui no livro As Profecias, nas páginas 260 a 262. Agora, olha que coisa interessante o Apocalipse que está dizendo, ela tinha uma balança na mão, só que essa balança é de mercadoria, balança de feira. Olhem bem o Apocalipse falando, olha a imagem que ele fala para a Alemanha. Olha a frase, Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Dizia o povo lá na guerra, o povo alemão, é o alemão falando: uma medida de trigo, uma moeda de prata, 3 medidas de cevada, uma moeda de prata. Ah, o azeite e o vinho, ninguém desperdice. A fome estava lá dentro. E o Apocalipse, na visão de João, via aquele povo dizendo: quem quer trigo, uma moeda de prata. No original está um denário. Lembram da palavra dos trabalhadores da vinha? Um denário é um dia de trabalho de sol a sol, de 6 da manhã a 6 da tarde. Um denário é caro, é valor. Então significa, quem quer trigo tem que ter dinheiro, quem quer cevada tem que ter dinheiro. O vinho, é uma riqueza preciosa. Como é precioso o azeite. Como é difícil viver em guerra. E estava cercada de tal forma que ela começou a passar fome. Vocês vão ver isso em mais detalhes. Olhem bem, surge o mercado negro, que eu não vou ler aqui para vocês. Até os cartões de racionamento eram furtados pelos operários. As pessoas só tinham aquele cartão de racionamento. Tudo começou a ir para o mercado negro. E lá nesse mercado negro era assim. Olha aquela balança, o Apocalipse falando. É a história dizendo, isso aqui é um livro de história falando. Diz assim, no mercado negro, o contato era, se tivesse que pagar os preços exorbitantes que se pediam para tudo. O café custava 30 marcos o quilo.
A manteiga, 120 marcos. O cigarro custava muito caro. E um marco, por exemplo, pelo cigarro. Então isso significa que o Apocalipse viu aquilo. Repare o livro da história dizendo: o café custa tanto, o cigarro custa tanto, mais qual é o outro ali? A manteiga custa tanto. O Apocalipse viu a mesma coisa. Queremos cevada, custa tanto. Queremos trigo, custa tanto. Não temos dinheiro para comprar. E os cartões de racionamento roubado. O próprio alemão roubava do alemão. Imaginem João vendo isso. No filme A Lista de Schindler, há uma passagem fantástica, que esse mercado negro, eu convido a vocês, peguem na locadora, esse filme fantástico aí do titio Steven Spielberg, vocês vão ver lá, que na igreja, eles faziam o mercado negro. As pessoas iam para orar, e orar em nome lá, por enquanto que o padre estava lá, blá, 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 e o cara: o que você tem aí? Tem roupa, tem comida, tem isso, estou precisando de agasalho, vamos trocar lenha. Aproveitavam a igreja para fazer o mercado negro. Anedota na época, dizia o povo alemão: vai gozando a guerra, que a paz vai ser medonha. Vou ler a frase da Alemanha: vai gozando a guerra, porque a paz vai ser medonha. Sabiam que o negócio estava difícil? E João